Afinal de contas, o batismo é condição para a salvação ou não? Olá, meus queridos, mais uma vez eu estou aqui e nesta oportunidade eu desejo, se possível, tirar uma dúvida que existe na cabeça de muitos, que é se o batismo é ou não condição para ser salvo. Há muitas pessoas que pensam que sim e outras que pensam que não. Dentro da igreja mesmo há aqueles que, sem talvez um conhecimento mais aprofundado do assunto, afirmam categoricamente que o batismo é condição para a salvação. Mas nós vamos então, neste vídeo, discutir se realmente dentro da Bíblia, realmente o batismo é uma condição para a salvação. E o batismo que eu me refiro é o batismo nas águas. O texto que a maioria usa, e acredito que o único texto assim que alicerça esse pensamento de que o batismo é uma condição para a salvação, é o capítulo 16 de Marcos e o versículo 16, que diz assim: quem crer, Jesus falando, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eles observam que Jesus coloca como condição o batismo. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Desse texto, eles concluem que o batismo é condição para a salvação. Para aqueles que não sabem, para aqueles cristãos sinceros, homens de Deus, mas que sem um conhecimento mais aprofundado, advogam essa causa de que o batismo é condição para a salvação, é bom lembrar que quem defende essa teoria é os mórmons, né? Os mórmons, eles dizem que o batismo é condição para a salvação. Tanto é, se você tem uma Bíblia apologética, lá no capítulo 16 de Marcos vai estar uma defesa e uma citação de que os mórmons usam como argumento esse texto. Então, quem usa este argumento é a seita mórmon para dar base à sua teoria ou à sua doutrina de que o batismo é condição para ser salvo. Mas vamos tentar responder essa questão. Existe aqui dois problemas. O primeiro problema é o problema de crítica textual. Para aqueles que não sabem o que é crítica textual, é só você pesquisar, não tem como eu aprofundar este assunto aqui. Existe na Bíblia alguns textos que foram inseridos por copistas posteriores, que fizeram traduções posteriores do texto original. A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela não tem erros no que diz respeito aos originais. Então, os originais é impecável em todos os aspectos. É infalível, é a verdade de Deus sem sombra de erros nenhum. É a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela não tem erros. É infalível. É a verdade absoluta. Mas nós sabemos que nós hoje dispomos de cópias e mais cópias e mais cópias. Aqui nós temos hoje são cópias de cópias que passaram através dos séculos
e que chegaram até nós com alguns acréscimos que alguns escribas ao longo dos séculos fez. Mas é bom lembrar que estes acréscimos, estes parênteses, estas observações que eles fizeram, que estão inseridos na Bíblia, e existem alguns, né? Por exemplo, a questão do 666 lá de Apocalipse, nos manuscritos mais antigos não é 666, é 616 e não 666. Mas há aí ainda uma discussão em torno desse assunto, não vou entrar em questão. Mas apenas para citar um exemplo, esse texto de Marcos também é um exemplo de um acréscimo ou não, porque tem os que defendem que não houve acréscimo. Marcos, o capítulo 16 de Marcos é do jeito que Marcos escreveu. E só que estes textos que foram acrescidos, que foram acrescentados ou modificados ao longo dos séculos por copistas, é bom lembrar que não altera, afeta nenhuma doutrina essencial da fé cristã. Não há nenhuma variante textual que coloque em xeque qualquer que seja as doutrinas principais, essenciais da fé cristã. Então, não tem problema, pode estar lá, mas não vai alterar em nada. Se tirarem, não vai fazer falta e não vai deixar de uma doutrina de existir, ou se colocado lá, ou tirado ou colocado, não vai ter alteração nas doutrinas bíblicas. Então, não há nessas variantes textuais, nenhum ensinamento contrário às outras doutrinas, mas, na verdade, há confirmações. Então, se ficar, não tem contradição, não tem problema, e se forem retiradas, também não desfazem nenhuma doutrina essencial da fé cristã. Então, o primeiro problema é de crítica textual, né? De variante textual. A maioria dos eruditos, digamos assim, posso se dizer assim, defendem que Marcos termina no versículo 8. O capítulo 16 de Marcos termina no versículo 8. O versículo 9 ao versículo 20 é uma inserção posterior, não feita por Marcos, mas por um copista, ou um tradutor posterior, ou alguém que reescreveu o Evangelho de Marcos, e vendo que Marcos tinha parado abruptamente no versículo 8 do capítulo 16, então eles acrescentam aqueles versículos do 9 ao 20 para dar um fim mais inteligível, mais adequado para Marcos. Então, alguns eruditos, a maioria defendem que este é a questão aqui. O capítulo 16 de Marcos termina no versículo 8. Existem aqueles que defendem o texto receptus, que é o texto recebido. Eles defendem que, na verdade, Marcos é do jeito que está, ou seja, do versículo 1, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 20. Não há nenhum acréscimo, não há nenhum problema. E eles citam como argumentos o fato de que existem muitos manuscritos que contêm o final mais longo, ou seja, do versículo 9 ao versículo 20 de Marcos. Então, baseado nisso, ou seja, na maioria dos manuscritos, ou seja, eles dizem que a maioria dos manuscritos contém o final mais longo de Marcos em todos os séculos. Então, eles deduzem que com isso o Evangelho de Marcos é do versículo 1, o capítulo 16 de Marcos é do versículo 1 ao versículo 20 e não somente até o versículo 8, sendo o versículo 9 ao 20 uma inserção posterior. Então, eles defendem isso. Esses que advogam a causa do texto recebido. Aqueles que defendem o texto crítico, eles dizem que, na verdade,
nós não devemos acrescentar evidências, mas pesar as evidências. O que significa com isso? A verdade, ela não é determinada pelo voto da maioria. A verdade, ela não é verdade porque a maioria apoia. Muitas vezes a verdade é o que a minoria apoia. Então a verdade não é determinada pela maioria, mas a verdade é determinada aqui nesse contexto, pelos testemunhos mais qualificados. E levando em consideração isso, aqueles que advogam a causa do texto crítico dizem que os argumentos pesam muito a favor daqueles que defendem o texto crítico, ou seja, daqueles que dizem que o capítulo 16 de Marcos finaliza no versículo 8 e não no versículo 20, e que o versículo 9 ao 20 é uma inserção posterior, que não altera em nada nenhuma doutrina, nem desqualifica e nem qualifica. O capítulo 16 de Marcos, dos versículos 8, 9 ao 20, não é base para nenhuma doutrina bíblica. Não é base para nenhuma doutrina bíblica. Se tirasse os versículos 9 ao 20, a Bíblia continuaria a fé cristã continuaria com as mesmas doutrinas, fortalecidas da mesma forma, sem sombra de dúvidas. Então, há esses dois pensamentos, né? Os que dizem que sim, Marcos termina o capítulo 16 de Marcos termina no versículo 20, e os que dizem que não, termina no versículo 8 e que o versículo 9 ao 20 é uma inserção. Então existe, amados, alguns pontos que aqueles que defendem o texto crítico, ou seja, aqueles que dizem que Marcos terminou no versículo 8, elaboram para reforçar o seu argumento. E eu quero listar aqui 5 pontos que eles listam, que eles têm como argumentos para dizer que o Evangelho de Marcos, o capítulo 16, termina no versículo 8. O primeiro ponto é: esses versículos não constam em muitos dos mais antigos e mais confiáveis manuscritos gregos, bem como em importantes manuscritos em latim antigo. E aí ele cita o siríaco, o armeniano e o etiópico. Então, o primeiro ponto deles é que estes versículos, quais os versículos? Do 9 ao 20, eles não constam nos manuscritos mais antigos, nos manuscritos gregos mais antigos. E não bastasse isso, eles também eles não existem nos manuscritos latim antigo, que é o siríaco, o armeniano e o etiópico. Então, eles não existem nos manuscritos gregos mais antigos, tampouco nos manuscritos mais antigos latim. O ponto 2 é: muitos dos antigos pais da igreja revelam não conhecer esses versículos, é importante isso aqui, incluindo Clemente, Orígenes e Eusébio. Jerônimo admitiu que quase todas as cópias gregas não os contêm. Então, é um argumento muito forte o próprio Jerônimo dizer que a maioria dos textos gregos não contém o final de Marcos, o final mais longo, os versículos 9 ao 20, e que o Evangelho terminava no versículo, o capítulo 16 do Evangelho de Marcos terminava no versículo 8. Assim também Clemente, Orígenes e Eusébio não conheciam este final mais longo de Marcos. Terceiro, muitos manuscritos que contêm essa seção assinalam que é uma espúria adição ao texto. Então, foi algo que foi colocado no texto por um copista, por uma pessoa que fez uma cópia do Evangelho de Marcos, do original, e acabou colocando esse final mais longo. Quarto, há outro final mais curto encontrado em alguns manuscritos.
há outro final mais curto encontrado em alguns manuscritos. E quinto, outros apontam para o fato de que o estilo e o vocabulário não são os mesmos do restante de Marcos. Ou seja, o estilo e o vocabulário usado nos versículos 9 ao 20 não é o mesmo, não se coaduna com os escritos ou os versículos e os capítulos anteriores escritos pelo próprio Marcos. Eles não se coadunam, são diferentes, né? Então, estes são os 5 pontos que é elencado, que é listados pelos que defendem o texto crítico para dizer que não. O Evangelho de Marcos termina no capítulo 16 e no versículo 15. Sendo ou não verdade que ele termine no versículo 15, no versículo 8, ao invés de no versículo 20, isso não tem importância. Por quê? Porque não há nenhuma doutrina, como eu já disse, que seja alicerçada, que tenha suas raízes, que tenha suas bases nos versículos 9 ao 20 do Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Então não há nenhuma doutrina basilar, elementar da fé cristã alicerçada sobre os versículos 9 ao 20 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Mas, levando em conta que, digamos que seja o final mais longo correto, eu creio no final mais curto. Eu advogo a causa do texto crítico. Embora que o final mais longo também não traga problemas nenhum. Vamos dizer então que o final mais longo é correto, é autógrafo. Foi Marcos quem escreveu os versículos 9 ao 20 e pronto. Então vamos aceitar como certo de que foi Marcos quem escreveu, é autógrafo, então é a verdade de Deus. Não foi uma espúria adição ao texto. Foi Marcos quem escreveu. Mesmo que nós aceitemos que foi Marcos que escreveu, ainda não existe nenhuma base para dizer que o batismo é condição para a salvação. O próprio texto de Marcos, ele vai explicar, ele vai deixar bem claro isso. É só nós lermos com atenção o versículo todo e principalmente a última parte, a parte B do versículo. A parte A do versículo diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, se o batismo é condição para a salvação, o restante do versículo que é: mas quem não crer será condenado, deveria, portanto, ter também incluído nele a expressão: mas aquele que não crê e não for batizado será condenado. Porque se o batismo é condição para a salvação, aqueles que não são batizados não são salvos. Mas quando Jesus diz, estamos levando em consideração de que foi Marcos quem escreveu, foi Jesus quem disse essas palavras. Mas se Jesus diz: mas quem não crer será condenado, Jesus está dizendo que a condenação do ser humano é dado àqueles que não creem e não àqueles que não foram batizados. Observe que o texto ele não diz aquele que não crê e não for batizado será condenado. Não. Apesar de, se está havendo aqui um paralelo, né? Está havendo aqui uma linha paralela entre ser salvo e ser condenado. Para ser salvo tem que ser crer e ser batizado. Para ser condenado, você tinha que não crer e não ser batizado. As exigências que existem para ser salvo tinha que estar nas exigências para ser condenado. Só que o próprio texto deixa claro que não. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo.
Mas quando ele vai falar da condenação, ele só diz que a condenação é para aqueles que não crerem e não para aqueles que forem condenados. O caso do ladrão da cruz, né? Então, bem conhecido de nós. Quando aquele homem está diante já da sua morte certa na cruz, ele clama e Jesus então diz para ele pede para Jesus se lembrar dele e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação dele não é fora de questão. O próprio Jesus disse que ele estaria no paraíso. Ele creu em Jesus. Ele creu que Jesus era o Messias e foi salvo. Só que ele não foi batizado. Aí você me diz: não, mas aí foi um caso excepcional, foi um caso à parte. Só que se Deus abre brechas para uns e outros não, Deus está fazendo exceção. Deus está fazendo exceção. Se ele abre, se há ressalvas para alguns e outros não, isso é acepção e Deus não faz acepção de pessoas. Se ele abriu para aquele ladrão, por que ele não abriria para todos os outros? Por que só para aquele homem? O que tinha de especial só para aquele homem? O que Deus faz para um que não faz para os outros? O que Deus pode me dar que ele não pode te dar? Eu sou melhor do que alguém? Não sou. Isso seria acepção da parte de Deus. E isso a Bíblia condena, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então não é um caso excepcional. A verdade é que a salvação é somente crer. Pela graça sois salvos por meio da fé e não do batismo. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito lá em Efésios. Então, agora, vamos lá para encerrar aqui o vídeo, já está ficando um pouco longo, mas para encerrar aqui o assunto, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo 16, versículo 31, Paulo está aprisionado, capítulo 16, e há todo aquele rebuliço, um terremoto, as cadeias são abertas e tal, e o carcereiro pensa que todos fugiram, quer se matar, e Paulo grita: estou aqui, nós estamos aqui, ninguém saiu. E ele então faz uma pergunta muito interessante e importante para esse assunto. Versículo 30, o carcereiro pergunta: e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Versículo 31, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Observe que Paulo não coloca como exigência o batismo. Posteriormente, versículos posteriores, Paulo vai batizar aquele homem. E Paulo batiza. O que é o batismo? O batismo é a exteriorização daquilo que está no meu interior. Daquilo que eu já confessei perante Deus. Agora eu vou confessar perante os homens. Então, é a exteriorização da minha fé. É eu dizendo para o mundo: eu me converti, como eu já disse para Deus. O Senhor me salvou. Então, o batismo é aquilo, é a exteriorização daquilo que está dentro. A conversão já aconteceu. Até porque não se batiza nenhum ímpio. Porque se o batismo é condição para a salvação, então não precisaria crer. Bastava ser batizado. Batizava nas águas e a pessoa era salva. Só que a exigência é crer. E só se batiza, é interessante observar que só se batiza quem crê. Você não batiza um descrente. Só batiza uma pessoa que já é salva em Cristo Jesus. Então, o batismo é apenas para mostrar para o mundo: morri para vocês. Quando você mergulha nas águas, você está dizendo: eu morri e estou ressurgindo novo homem. Eu sou a nova criatura.
Está dizendo isso um testemunho para o mundo, porque para Deus você já é salvo. Então, espero ter ajudado aqui. Eu sei que eu usei alguns argumentos que poucos vão saber, alguns não vão entender o que é crítica textual, o que é variante textual, mas pesquisem. E tudo isto foi para mostrar que, na verdade, mesmo aceitando o texto mais longo de Marcos, ainda assim não tem como afirmar uma doutrina dizendo que o batismo nas águas é condição para a salvação. Não é condição para a salvação. Basta que você creia em Jesus como seu Senhor e Salvador e já é salvo. Basta que você confesse o nome de Jesus Cristo. Basta que você entregue o seu caminho ao Senhor Jesus e você já é salvo. Se não der tempo de você ser batizado, você já é salvo em Cristo Jesus, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário é suficiente, apenas aquilo. Ela é suficiente para todos quantos quiserem ser salvos e quiserem entregar sua vida a Jesus, quiserem entrar nos céus pelas portas. Então a morte de Jesus Cristo, ela anula qualquer outro esforço para ser salvo. A obra salvífica foi feita por Jesus na cruz do Calvário e não precisamos fazer mais nada, apenas crer. A salvação é de graça, embora ela nos exija tudo. A graça não é barata. Então, Deus abençoe a sua vida. Espero ter ajudado a tirar algumas dúvidas e espero que vocês curtam, compartilhem este vídeo, comentem e nos ajude nesta empreitada em nome de Jesus Cristo, em anunciar a palavra do Senhor. Qualquer crítica, qualquer coisa que eu tenha errado, vai nos comentários, deixa lá seu comentário. Eu sou bem receptivo a críticas, não tenho problema com isso. E estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.